Olá a todos, hoje é dia de tag e uma tag que eu já respondi, mas agora vou fazer a versão Tuga. Olá novamente. Sim, eu já respondi à tag 10 anos, 10 livros, mas, e vocês viram aqui, eu na altura quando estava aqui a terminar o vídeo percebi que eu tinha escolhido sempre autores e livros estrangeiros. Não tinha sido esse o meu objetivo, foi por mero acaso, e decidi então gravar então aqui o vídeo com livros de autores portugueses. Só um dos livros é que não é de um autor português, é de um autor brasileiro, mas eu quis mesmo falar desse livro. Ainda antes de passar aqui para as minhas escolhas, eu quero ainda dizer que houve 2 anos que eu não escolhi nenhum. Porquê? Porque foram 2 anos em que as minhas leituras não foram grande coisa e os livros que eu li de autores portugueses também não foram livros que me enchessem as medidas. Por isso mesmo, depois, em 2 anos seguintes, tenho aqui para um ano 2 livros. Vamos passar então aqui às minhas escolhas. Em 2010 tenho então aqui o Dona Amélia, de Isabel Setúbal, romance histórico, e aqui então centrado na última rainha de Portugal. Depois então em 2011 e em 2012 não tenho aqui nenhum livro de autor português, mas em 2013 eu tenho que falar de O Crime do Padre de Amaro. Eu fui daquelas pessoas que deu no 11º, Os Maias, li todo na altura, ao fim de 3 tentativas, não me encheu propriamente as medidas, mas depois, já em adulta, optei por ir lendo de vez em quando alguns livros do Essa. Este foi um deles e, sem dúvida, eu gostei mesmo bastante, eu dei-lhe 5 estrelas. Foi um livro que, em termos de história, me surpreendeu e acho que, se calhar, eu percebo que Os Maias sejam então a melhor obra do Essa, mas acho que para quem está naquela altura na escola não é um dos livros mais apelativos, é muito descritivo. Nós já sabemos, aquela descrição do Ramalhete é muito boa, mas também é muito, lá está, descritiva. E se calhar aqui O Crime do Padre Amaro era um livro se calhar mais acessível para os jovens, mas isto é apenas a minha opinião. Passando então para 2014, eu tenho então o Sombras na Noite Branca, da Sandra de Carvalho. Este é o último volume aqui da saga das Pedras Mágicas e é sem dúvida um livro fabuloso, uma conclusão fantástica. A série, para mim, teve altos e baixos. Os primeiros livros foram muito bons, depois teve ali uns 2 ou 3 em que, para mim, não me agradou tanto. A personagem principal, aliás, os personagens principais não me agradaram tanto, mas depois a salta à altura, a partir do 6º livro, se não estou em erro, 5º, 6º, temos uma nova protagonista que dá aqui então uma nova lefada de alvo fresco e que traz aqui mais garra à história, e esta conclusão é sem dúvida espetacular. Em 2015 tenho O Cônsul Desobediente, de Sónia Louro. É um livro aqui, uma espécie de romance bibliográfico, não é totalmente não ficção, não, é um romance, só que, lá está, romance bibliográfico. A Sónia Louro aborda aqui então a vida de Aristides de Sousa Mendes, pegando em factos reais, factos verídicos, e é sem dúvida fabuloso. Ainda deste ano eu quero ainda referir, e lá está, o único livro que não é de autores portugueses, que é de uma autora brasileira, A Caça das 7 Mulheres, de Letícia. Eu não me vou arriscar a dizer este apelido. Eu sei que aqui há uns bons anos houve, eu não sei se foi uma série, se foi uma telenovela, que deu, se não estou em erro, na SIC, lá está, inspirada neste livro. Eu não vi, mas ouvia boas opiniões e tinha muitas expectativas aqui com o livro e adorei. Eu li um e-book, o livro está esgotado. É daqueles livros que, se eu encontrar à venda, vou querer comprar para ter nas estantes, porque é sem dúvida aqui uma história incrível. Lá está, mais um romance histórico. Depois, em 2016, tenho Maria Adelaide Coelho da Cunha, Doida Não e Não, de Manuela Gonçaga. Este é um livro real, uma história real. A Maria Adelaide Coelho da Cunha, uma personagem real, uma senhora de sociedade culta e que se apaixona pelo seu motorista, que tem a idade de ser do seu filho, foge com ele. O marido aqui da Maria Adelaide depois tenta colocar no manicômio. Não é o Júlio de Matos, mas é o similar que existe no Porto. Eu sei que é Manuel Lemos, não estou bem certo, depois se me lembrar vou tentar deixar por aqui. Cá está, presa no manicômio por um crime de amor.
E temos aqui as cartas e artigos de jornais que tanto ela e o marido escrevem e foram, sem dúvida, é uma história incrível, uma história real, mas que, lá está, é a biografia aqui da senhora, da Maria Adelaide, mas está escrito como um romance e é, sem dúvida, fantástico, fabuloso. Eu comprei o livro na altura muito baratinho, acho que me custou 3 euros, 5 euros, e foi daqueles livros que me encheu completamente as medidas. Ainda deste ano, tenho que salientar aqui O Fim da Inocência, do Francisco Salgueiro. E lá está, um livro de não ficção e que é uma história que nos mexe aqui connosco, jovens de classe alta e que se metem aqui no mundo da droga e na prostituição. Tanto o primeiro livro como o segundo são livros que nos dão aqui, causam-nos aqui impacto. Depois, 2017, um livro que tem 2 edições, esta é a segunda, mas eu li em 2017 esta edição da biblioteca, ou melhor, a primeira edição da biblioteca. Estou a falar de Demência, de Célia Correia Loureiro. Já muito se falou sobre este livro e é, sem dúvida, um livro excelente, de uma autora portuguesa que ainda é bastante novinha. Ela é mais nova que eu, portanto, um livro de muita qualidade, e a Célia, quando o escreveu, era muito, muito nova. Depois, 2018, tenho aqui O Fado da Sefera, de Maria João Lobo de Carvalho. Lá está mais um romance histórico aqui sobre a vida da fadista Sefera, e mais uma história incrível. Por último, 2019, e mais um romance histórico, O Ano da Nassarina, de Carla M. Soares, aqui passado durante o período da Primeira Guerra Mundial e pós, portanto, fantástico. E pronto, foram estes então aqui os meus 10 livros. Claramente uma tendência para o romance histórico, mas lá está, é um dos meus géneros preferidos, e nós temos grandes autores portugueses, não só no romance histórico, mas romance contemporâneo, thrillers, e nós temos efetivamente que ler mais, perder aqui se calhar um bocadinho o preconceito de autores portugueses. Já se começa a ver mais pessoas a ler mais autores portugueses, e é sem dúvida algo que eu gosto muito de ler e que quero ler cada vez mais. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes livros, se não leram, se estão curiosos, qual para vocês é assim também o vosso género preferido. Claramente aqui pelas minhas escolhas, romance histórico. Eu despeço-me então, um beijinho e até ao próximo vídeo.